Bom dia, gente. Bom, dando continuidade às atividades, nós estamos vendo logaritmos, né? Agora nós vamos ver função logaritmo. Como é que é a função logaritmo? A definição da função logaritmo. Seja um número real, A, aqui em parênteses, 0. Eu leio A maior que 0 e diferente de 1. Chamamos função logaritmo de base A. A função f, r dos números reais positivos, sem o zero, tal que f de x é igual a log de x na base A. Então, gente, nós temos que prestar atenção aqui, o seguinte, ó. Ela deve ser maior que 0 e diferente de 1. Ela quem? A base. Então, eu vou ficar de olho na base do logaritmo. Esse aqui que eu vou ficar de olho. Então, essa base deve ser maior que 0 e diferente do 1. Eu leio assim, gente, ó. Então, eu vou colocar ali para vocês, ali, ó, 0, sinal de menor aqui, né? A diferente de 1. Na verdade, eu vou ler assim, ó, onde estiver a boquinha aberta, aqui está a boquinha aberta, eu leio daqui para lá, ó, A maior que 0, mesmo esse sinal sendo menor, eu leio daqui para lá, A maior que 0, diferente de 1, tá? Vamos representar aqui, ó. Eu tenho aqui a base A. Aqui eu vou ter aberto o 0, aqui eu vou ter aberto o ponto 1. Ou seja, esse ponto aqui, que é, deixa eu pegar uma caneta vermelha, esse A tem que ser maior que 0, então ele tem que ser maior que 0. Esse aqui é o primeiro intervalo. E depois, ele tem que ser maior que 1. Então, nós temos duas condições aqui, ó. Olhando aqui em cima, nós temos duas condições, ó. Esse A aqui, ele tem que ser, o A tem que ser maior que 0. Então, ele tem que estar entre 0 e até 1. Não pode ser 1, mas pode ser 2, 3, 4, que tem que ser diferente de 1, tá? Isso aí faz uma grande diferença, viu, gente? Isso aqui, ó, marca bem, ó. Faz grande diferença na construção do gráfico. E depois ali, nesse finalzinho aqui, ele diz aqui, ó, essa função aqui, ó. Então, ela tem que ser a função, um f tem que ser r asterisco mais, né, igual a r, né? Então, aqui, o que é isso aqui? Que tem que se pertencer aos números reais, positivos e não ser 0, que é essa condição que está ali, tá bom? Esse R aqui, essa primeira parte aqui, é o domínio. Então, esse aqui vai ser o domínio da função. Domínio da função, que são os valores de x. São os valores de x possíveis. E aqui é o conjunto representado pelo contradomínio. Esse aqui vai ser o contradomínio da função. A gente vai ver já para frente. Olha só. Exemplo ali que nós pedimos naquela restrição ali, ó. Um exemplo. Uma função f de x é igual log de 5, log de x na base 5. Olha só, aqui o 5, ele cai nessa segunda parte aqui, na segunda opção, tá? Então, esse aqui é um exemplo
e função logarítmica, está no segundo intervalo. E um outro exemplo, f de x é igual a log de x na base 1/3. Então aqui cai na primeira opção e aqui cai na segunda opção daquela reguinha ali, ó. Tá vendo? Ó, então eu dei aqui que ele vale 5, então ele vai estar nesse intervalo. Vamos supor que aqui é o 5. Então é válido essa função logarítmica. E aqui está no 1/3. Vamos supor que está aqui 1/3. Então, ó, se for logaritmo 1/3, ele é maior que 0, né? A base 5 aqui, né? O A aqui representa o 5, tá? Então, ele é maior que 0. Ele é maior que 0, né? E diferente de 1, ele não é 1. E aqui 1/3. Se for 1/3, ele é maior que 0, né? E é diferente de 1. Certinho? Oh, gente, e também, então nós temos que ficar de olho, então, observação, ó. A gente tem que ver o seguinte. Primeira coisa, vocês olhar a base. Olha a base. Atendeu aqueles quesitos? Porque se a base estiver entre 0 e 1, é um tipo de gráfico. Se a base for maior que 1, temos um outro tipo de gráfico, viu, gente? Outro tipo de gráfico. Então, nós temos que observar a base. A base é maior que 1? É 3, 4? Beleza. Não, ela está entre 1, entre o 0 e 1. Ela não é maior que 1. Então, vai dar um outro posicionamento. Mas nós vamos ver já. Nós vamos ver com um exemplo de gráfico, tá bom? Já trago um exemplo para a gente ver. Aguarda só um minutinho.